Vamos beber na nossa aula. Estamos na sétima semana e essa é a nossa primeira aula da sétima semana. Nós iremos entrar no eixo números para explorar mais um pouco as operações e as relações entre elas. Claro que a gente vai ver as operações ao longo do ano letivo. As quatro operações, como eu já falei, são fundamentais para o nosso ensino-aprendizagem, ok? Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que irão assistir essa videoaula. Olá, Chiquinho, olá, criançadas, certo? Então, vamos lá, nossa aula. Temos aqui o nosso tópico das nossas aulas anteriores, da semana anterior, da sexta semana. E nós vimos na semana anterior o tema reconhecer por meio de investigação, utilizando a calculadora quando necessário, as relações inversas entre as operações e aplicá-las em situações e problemas. Lembra que a gente falou lá sobre as relações inversas nas operações? Pois é. Qualquer dúvida você pode estar voltando lá na plataforma e assistindo novamente a aula, ou se persistir aí em não entender, em não ter entendido, você pode estar novamente clicando lá no YouTube, pesquisando o professor Paulo Góes, que estará todas as 4 aulas da plataforma da sexta semana lá, certo? Então, a nossa aula de hoje é sobre problemas, as operações e relações entre elas. É o que a gente vai ver agora, é o que a gente vai estudar nessa aula. A nossa leitura habitual hoje é curiosidade científica. Eu sei, né, show? A nossa curiosidade hoje é sobre cientificamente, né? Cientificamente falando. Vamos ver o que é que o Chiquinho trouxe para nós na leitura habitual. O Sol converte cerca de 6 milhões de toneladas de hidrogênio em hélio a cada segundo em virtude do processo de fusão nuclear. Gente, eu sei que vocês estão aqui meio sem saber entender o que é nitrogênio, o que é hidrogênio, o que é hélio, mas vocês vão aprender lá no 9º ano que são gases, certo? O hélio é da família do gás nobre, o hidrogênio é dos gases explosivos, né? Então, vocês vão entender mais na frente lá química, né? Ciência. Então, vamos continuar nossa leitura. Um volume do tamanho da cabeça de um alfinete feito de material de uma estrela de nêutrons teria uma massa de 1 milhão de toneladas. Eita, gente, já imaginou? Uma coisa do tamanho da cabeça de um alfinete, pesar 1 milhão de toneladas. A parte mais profunda do oceano chega a 11 mil metros. Será que é fundo, gente? Deus me livre mergulhar num lugar desse. O esqueleto humano é formado por 206 ossos. No entanto, os bebês nascem com cerca de 270 ossos, que se fundem em ossos maiores ao longo do crescimento da criança, né, gente? Então, vimos aí que o nosso corpo, o esqueleto humano, né, já na sua forma normal, são 206 ossos. E um bebê recém-nascido, ele nasce ali com 270 ossos, né? É uma quantidade excessiva a mais aí, 64 a mais do que os ossos do esqueleto de um adulto. Muito interessante, né, gente? Então, a nossa aula de hoje tem um tema problemas, as operações, relações entre elas. Vejamos aqui, vamos colocar o nome na nossa personagem, a Bia. Vamos chamar ela de Bia. Olha aí o B. Bia, olha o que a Bia está dizendo para nós. Você lembra? Já aprendemos que as operações de adição e subtração são inversas, porque uma desfaz o que a outra fez. Se quisermos saber uma situação anterior a uma adição, devemos subtrair, e se quisermos saber uma situação anterior à subtração, devemos adicionar, pois as operações são inversas, certo? Novamente a Bia diz assim: isso pode nos ajudar a resolver situações e problemas, mas devemos estar atento aos significados envolvidos para saber qual operação é mais adequada para resolver um problema ou um cálculo. O segredo é prestar muita atenção, certo? O segredo é prestar muita atenção ao que desejamos saber ou à pergunta que está sendo feita. É interessante essa dica da Bia, é verdade. Prestando muita atenção, lendo o enunciado várias vezes, tentando compreender, você chega à resposta mais fácil. Sabiam disso, criança? Então vamos lá. Vejamos. Júlio está começando a colecionar bolinhas de gude.
Ele acabou de participar de um jogo e ganhou 13 bolinhas para a sua coleção. Agora ele tem 24 bolinhas. Quantas ele tinha antes? Olha, como a Bia nos deu a dica, é muito interessante você prestar atenção no enunciado e prestar também atenção nos sinônimos dessas operações. Por que eu chamo operação inversa de outra operação? Por que a subtração é a operação inversa da adição e por que a adição é a operação inversa da subtração? Lembra o que a Bia falou? Uma desses faz o que a outra fez. Tipo, a adição faz isso, a subtração vai lá e desfaz. É exatamente isso. Uma é o contrário da outra, ok? Por isso, vamos prestar atenção no enunciado para que possamos entender o sentido, tá? De operações inversas. É isso que eu quero trazer para vocês. O sentido de operações inversas que traz no enunciado. Ele fala que o Júlio começou a colecionar bolinhas. Até aí tudo bem, ó. Júlio está começando a colecionar bolinhas de gude ponto. Aí, em língua portuguesa, vocês sabem que o ponto, ele dá-nos o quê? Uma informação, né? Então, ele acabou de participar de um jogo e ganhou 13 bolinhas para a sua coleção. Olha aqui, ó. Ponto novamente. Mais outra informação para mim. Então, são duas informações já no enunciado. Agora vem, ó. Depois do ponto vem aqui, ó. Agora ele tem 24 bolinhas. Ponto. Outra informação. 3 informações já no enunciado. Quantas ele tinha antes do jogo? Interrogação. Interrogação em língua portuguesa é uma pergunta. Então, quantas ele tinha antes do jogo? Eu tenho em um enunciado 3 informações e uma pergunta. Por isso que eu falo para vocês. Leiam o enunciado que vocês entenderão completamente e saberão responder a questão. Certo? Ele quer saber quantas ele tinha antes do jogo. Se ele ganhou 13, certo? Ele ganhou 13. Está aqui o 13, gente. Ó. Está aqui o 13. Ele ganhou 13. E ficou com 24, certo? E ficou com 24. Ele quer saber quanto ele tinha antes. Quanto ele tinha antes? Eu não sei. Professor, posso fazer qual operação em uma situação como essa? Vamos ler o enunciado aqui do lado. Se após ganhar o jogo, o Júlio ficou com 24 bolinhas, uma forma de saber quantas bolinhas ele tinha antes do jogo é diminuir a quantidade que ele ganhou no jogo do que ele tem agora. Entenderam? Ele tem que diminuir a quantidade que ele ganhou no jogo da quantidade que ele tem agora. Vamos analisar novamente. Vamos ler o enunciado mais embaixo. Apesar de Júlio ter ganho bolinhas, utilizamos a subtração para saber quanto ele tinha antes de ganhar. Professor, mas quem ganha não aumenta? Exatamente. Por isso que é a operação inversa, gente. Preste atenção. Eu ganho. Claro que eu vou pensar assim, poxa, sinônimo de adição. Sinônimo de adição. Mas o enunciado está me perguntando assim, ó. A pergunta dentro do enunciado é quanto ele tinha antes. Não é isso? Quanto ele tinha antes. Então, neste caso, estamos utilizando as relações inversas entre as operações de adição e subtração para resolver o problema. Ele ganhou 13 e depois ficou com 24. Se eu somar 13 mais 24, eu vou chegar a um resultado para saber quantas bolinhas ele tinha. Não vou? Vou. Só que, porém, depois do jogo, né, ele diz o quê, ó? Agora ele tem 24 bolinhas. Se eu subtrair 24 menos 13, que foi a quantidade que ele ganhou, eu vou saber quantas ele tinha antes do jogo, que é a nossa pergunta, certo? Quantas ele tinha antes? 24 menos 13 é igual a 11, certo? Então, antes do Júlio jogar, ele tinha 11 bolinhas de gudes, certo? Ele tinha 11 bolinhas, ele ganhou 13 e ficou com 24 ao total. Então, isso é o prazer da matemática. É o prazer de você estudar as relações inversas entre as operações, certo? Vamos continuar? Temos o 2.0. Vejamos. Covid-19. Gente, já falamos dessa doença e é muito bom vocês, digamos que, não saírem muito de casa. Quando sair, usar máscaras, álcool em gel. Eu sempre ando com meu álcool em gel aqui, não sei se vocês estão vendo, com meu álcool em gel,
para qualquer coisa, qualquer evidência, a gente está passando ali e se prevenindo dessa doença, tá? Então vamos lá. Covid-19. O Ceará chegou a 197.862 casos confirmados de Covid-19 e 8.137 mortes causadas pelo Covid-19. Muita gente faleceram. Segundo dados da plataforma Integra SUS, atualizada às 9h15 dessa segunda-feira, 17. Já são 169.319 pessoas recuperadas da enfermidade. Aí a nossa letra A ressalta a seguinte pergunta: qual é a diferença entre casos confirmados para casos recuperados? Gente, eu tenho quantos casos confirmados no Ceará? Casos confirmados, eu tenho 197. Eita, mas esse 9 saiu feio, gente. Eu tenho 197.862. Gente, esse é o número de casos confirmados no estado do Ceará. Então, estado do Ceará, né, gente? Cidade do Ceará. Vamos lá. O que acontece, professor? O que tem a ver esses dados? Gente, os números, como eu já falei para vocês, estão presentes no nosso dia a dia. Eles que dominam ali todo a nossa vivência, certo? Olha o que acontece. 197.862, certo? É o número de casos confirmados. Agora ele quer saber a diferença entre os casos recuperados. Quantos de recuperados, gente? Já são 169.319 pessoas recuperadas. A diferença, quando eu estou falando a diferença, eu estou falando de subtração. Não é isso? Não é subtração? A diferença é sinônimo de qual operação? A subtração. Então, eu vou fazer a subtração entre casos confirmados e casos recuperados. 169. Vou colocar aqui, gente, bem bonitinho. 319. Então, aqui, eu vou realizar uma subtração. Gente, qual é a operação inversa da subtração? É a adição, não é isso? Exatamente. Mas vamos fazer essa subtração para a gente entender melhor. Eu tenho 2, eu posso tirar 9? Claro que não, eu vou ter que pedir emprestado. Deixa eu pegar meu pincel preto. Vou pedir emprestado uma dezena ao número 6. Aqui não vai ficar mais 6, vai ficar 5. E aqui não vai ficar só 2, vai ficar 12, porque ele pediu uma dezena. Então, 12 menos 9 é igual a 3. 5 menos 1 é igual a 4. Certo? Por que é 5, professor? Porque ele emprestou uma dezena e ficou só 5 dezenas. Certo? Lembrando que a gente tem classes e ordens nesses valores. 8 menos 3 é igual a 5. Ponto, né? Posso colocar o ponto. 7, eu posso tirar 9? Claro que não, porque o 7 é menor. Então, eu não posso tirar. Vai pedir emprestado novamente uma dezena ao número 9. Se ele pede emprestado uma dezena ao número 9, aqui não vai ficar mais 9, vai ficar 8. E aqui não vai ficar mais 7, vai ficar 17. 17 menos 9 é igual a 8. 8 menos 6 é igual a 2. E 1 menos 1 é igual a 0. Então, a principal diferença, a diferença entre o número de casos confirmados para o de casos recuperados é o valor de 28.000, certo? De 28.000, posso colocar o 0 ou posso tirar o 0, 543 pessoas. Então, aqui, gente, nós fizemos uma operação chamada subtração. E como eu já falei para vocês, às vezes podemos utilizar inversamente a operação realizada. Qual é a operação inversa da subtração? É a adição. Se eu quiser saber, se eu soubesse que a diferença era de 28.543 casos, se eu somar com qualquer uma dessas parcelas aqui, ó, no caso desse, como eu vou somar vai ser parcela, mas aqui é minuendo, subtraindo, resta a diferença. Se eu for somar, eu vou estar fazendo a operação inversa da subtração, que é a adição, certo? Vamos aqui para a letra B.
O número de recuperados são quantos a mais que os de óbitos? Bem, gente, os números de recuperados, como a gente já viu, são 169.319. Vou fazer aqui do lado. 169.319. Como ele quer saber a mais, é sinônimo de subtração. Óbitos tem quantos? 8.137 mortes. Então, eu vou colocar aqui 8.137 mortes. Gente, é muita gente, né? Mas, com fé em Deus, vamos passar por isso. Então, vamos fazer a subtraçãozinha aqui simples. Eu tenho 9 menos 7 é igual a 2. Professor, 1 eu não posso. Vou pegar meu pincel vermelho para ficar melhor. Eu tenho 1 menos 3, eu não posso. 1 menos 3 eu não posso, eu vou ter que pedir emprestado. Então, aqui vai pedir 10, certo? Uma dezena, aqui vai ficar 2 dezenas. E aqui vai ficar 11. 11 menos 3 é igual a 8. E 2 menos 1 é igual a 1. 9 menos 8 igual a 1. E 6 não tem ninguém. Aqui eu posso acrescentar até com 2 zeros. 6 menos 0, 6 e 1 menos 0, 1. Então, temos aqui uma diferença de 161.182, certo? Gente, por que eu utilizei subtração e não as operações inversas? Aqui é para mostrar que geralmente, tá? Como quando se fala de operações inversas, eu vou saber que a inversa da adição é a subtração e a inversa da subtração é a adição, ok? Então, vamos lá. Ecologia. Vamos agora falar um pouco de ecologia, certo? As abelhas têm uma função importante na reprodução das plantas, realizando a polinização, né? Polinização, no momento em que visitam as flores à procura de néctar e pólen. O mesmo gruda em seus pelos quando elas visitam novas flores. Esse pólen acaba caindo na entrada gineceu, né? Órgão produtivo feminino da flor, e encontra o óvulo, promovendo a fecundação. Muitas espécies de plantas simplesmente não existiriam sem a presença das abelhas. Olha que interessante. O quanto uma abelhinha, tá, gente? É importante para o meio ambiente. Olha a nossa pergunta. Em uma colmeia vivem 59.824 abelhas. Se após um período morrem 16.590 e nascem 15.287, quantas abelhas vivas há nessa colmeia? Gente, é muito interessante porque deu para perceber que nós iremos fazer duas operações, certo? Ele diz que vivem 59.824 abelhas. E após, um período, morrem 16.590. Então, vamos lá. Vamos fazer primeiro a operação de subtração. 59.824. Menos a quantidade que morrem. Quantos que morrem? 16.000. Gente, morre muita abelhinha, não é? Morre muita abelhinha. 590. Fazendo essa operação, nós temos 4 menos 0 é igual a 4. Certo? 2, eu não posso tirar 9, então vou pedir emprestado. Aqui vai ficar 7, como já falei para vocês, sempre fica um número a menos. E aqui vai ficar 12. Ele vai pedir uma dezena. 12 menos 9 é igual a 3. 8 menos 5, é isso, gente? Não, vai ficar 7, porque ele emprestou uma dezena, lembram? Então, é 7 menos 5. 7 menos 5 é igual a 2. 9 menos 6 é igual a 3. E 5 menos 1 é igual a 4. Então, olha o restante de abelhas que sobrariam depois que morressem 16.590. Sobrariam 43.234 abelhas. Porém, nascem 15.000. Olha aqui, que interessante. Nascem 15.287. Agora eu vou ter que somar o restante que sobrou de abelhas, que foi 43.234, mais o restante aqui, mais o restante que nasce, 15.000. Opa, deixa eu apagar aqui, gente. O restante que nasce, que é 15.287. Então, fazendo essa soma, eu tenho 4 mais 7 é igual a 11. Vai 1 para cima, certo?
cada um no seu quadrado, cada um na sua ordem, lembram, né? 1 mais 3 igual a 4. 4 mais 8 igual a 12. Vai 1. E 2 mais 2, 4 mais 1, 5. 3 mais 5, 8. E 4 mais 1 igual a 5. Então, gente, teríamos novamente nessa colmeia 58.521 abelhas. Interessante, né? Agora você em casa vai pegar 58.521 abelhas e fazer o inverso da operação, da adição, com o número de abelhas que viviam nessa colmeia. Vejamos aí, eu quero que vocês façam em casa a operação inversa. Já que a gente fez uma adição, façam a operação inversa, certo? Realizando o cálculo dessa operação inversa com o número de abelhas que viviam, né, que vivem aqui, ó, na colmeia. Vamos ver qual é a diferença. Será que vai dar para subtrair? Será que quem é maior é o 58.521 ou o 59.824? Se der para subtrair, vocês subtraem. Se não der, vocês falam assim, professor, o número que sobrou é menor que o número de colmeia que viveu. E só mandem lá no meu PV, ok? Então, chegamos ao fim da nossa aula. Temos aqui nossas referências bibliográficas, né? Falar assim. Temos a autoescola, a infoescola e a escola de educação. São sites que vocês podem estar pesquisando e estudando novamente. E o vídeo complementar que vai ter operações inversas sobre multiplicação e divisão está na sua telinha. Também vai estar lá na plataforma, tudo direitinho para vocês estudar, ok? Então, até a próxima aula, crianças. Tchau, tchau. Tenha uma ótima semana de aula. Vamos começar com o pé na frente, se Deus quiser. E que não deixemos nada nos abalar, porque eu já sei, a gente, como vocês crianças, muitas pessoas tentam derrubar umas às outras, mas aqui a gente vai tentar levantar, certo? Então, tchau, tchau, até a próxima aula.